No dia 3 de fevereiro de 1947, em Hamburgo, Alemanha, os antigos funcionários de Ravensbrück, o maior campo de concentração para mulheres na Alemanha nazista, ouvem suas sentenças serem lidas. Após quase 2 meses de testemunhos horrendos, o mundo finalmente conhece a verdade sobre o tratamento desumano e tortura conduzidos pelos homens e mulheres do campo durante seus 6 anos de existência. Dos 16 réus, 11 são condenados à morte por enforcamento. Uma delas é a ex-vice-chefe supervisora Dorothea Binz. Dorothea Binz, segunda filha de um funcionário de uma serraria, nasceu em 16 de março de 1920 em Duster Lake, uma cidade perto de Ravensbrück, então parte da República de Weimar, que é a designação histórica pela qual é conhecida a república estabelecida na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial em 1919 e que durou até ao início do regime nazista em 1933. Dorothea frequentou o ensino fundamental e médio e tinha 14 anos quando Adolf Hitler e seu partido nazista chegaram ao poder em janeiro de 1933. A propaganda nazista tornou-se onipresente na Alemanha. Joseph Goebbels, chefe do novo Ministério da Propaganda, criou um culto à personalidade que glorificava Hitler como o salvador infalível da Alemanha. A propaganda nazista dominou a imprensa, o cinema, o rádio e os espaços públicos. Retratos ou estátuas de Hitler apareciam por toda parte, e cada cidade e vilarejo renomeou uma rua ou espaço público em homenagem a ele. Em público, os alemães comuns eram esperados para elogiar Hitler e fazer a saudação alemã chamada Heil Hitler. A propaganda também se infiltrava nos currículos escolares, e as crianças aprendiam hinos que elogiavam a liderança de Hitler nas escolas públicas. O primeiro campo de concentração, Dachau, foi estabelecido em março de 1933, menos de 2 meses depois de Hitler se tornar chanceler. Nos anos entre 1933 e 1939, o regime nazista havia trazido mudanças sociais, econômicas e comunitárias radicais e desafiadoras para a comunidade judaica alemã. 6 anos de legislação patrocinada pelos nazistas haviam marginalizado e privado de direitos os cidadãos judeus da Alemanha e haviam expulsado judeus das profissões e da vida comercial. Seguindo o pogrom Kristallnacht, uma série de violentos tumultos coordenados contra os judeus em toda a Alemanha nazista e territórios recentemente incorporados que ocorreram em 9 e 10 de novembro de 1938, milhares de judeus permaneceram internados em campos de concentração, e até o início de 1939, apenas cerca de 16% dos provedores judeus tinham emprego estável de qualquer tipo, enquanto em janeiro de 1933, cerca de 522 mil judeus por definição religiosa viviam na Alemanha. Aproximadamente 304 mil deles emigraram durante os primeiros 6 anos da ditadura nazista. Em agosto de 1939, quando Dorothea Binz tinha apenas 19 anos, supostamente para evitar ser forçada a trabalhar em uma fábrica, ela se candidatou a um cargo de gerente de cozinha no campo de concentração de Ravensbrück. No entanto, como essa posição já estava ocupada, ela foi contratada como guarda. Em maio de 1939, foi inaugurado Ravensbrück. Especificamente, esse grande campo estabelecido pelos nazistas foi destinado às mulheres. A configuração de pessoal de Ravensbrück consistia em homens da SS desempenhando papéis de guardas e administradores, enquanto 150 mulheres ocupavam posições de supervisão. Essas supervisoras eram recrutadas dentre voluntárias da SS ou assumiam essas funções devido às vantagens salariais e boas condições de trabalho. Em novembro, Binz já estava supervisionando 10 prisioneiras que estavam serrando e transportando madeira. Até maio de 1940, ela também supervisionava prisioneiras carregando carvão, descarregando tijolos, removendo entulho, descarregando sacos de palha, limpando o chão, trabalhando na administração da construção, jardinagem e desenvolvimento de pessoal. Em agosto ou setembro de 1940, ela foi promovida a vice-chefe do bloco de celas. Nesse local, chamado bunker, as prisioneiras que violavam as regulamentações do campo eram punidas e frequentemente torturadas até a morte. Binz, junto com sua superior Maria Mendel,
era responsável por aplicar chicotadas lá. Em abril de 1941, Beans ingressou no Partido Nazista. Quando Mandel foi promovida a Oberaufseherin, uma chefe de supervisora sênior, em abril de 1942, Beans se tornou chefe do bloco de celas. Além disso, Beans ajudava Mandel na seleção de mulheres para experimentos humanos. Em julho de 1943, Beans foi promovida informalmente a vice-chefe supervisora. A promoção foi oficializada em fevereiro de 1944. Como membro da equipe de comando entre 1943 e 1945, ela dirigiu o treinamento e atribuiu funções a mais de 100 guardas femininas ao mesmo tempo. Beans treinou algumas das guardas femininas mais cruéis no sistema de campos de concentração nazistas, como Irma Grese. Ela empregava métodos de condicionamento para manipular o pensamento das novas recrutas e convertê-las em psicopatas cruéis iguais a ela. Além disso, foi através do papel de Dorothea Beans que Ravensbrück se transformou em um local de instrução especializada de barbárie, uma verdadeira academia da violência, para aproximadamente 3.500 guardas do sexo feminino, que seriam alocadas ali ou em diferentes campos de concentração. Em Ravensbrück, o comportamento de Beans em relação às prisioneiras aumentou cada vez mais em sadismo. Ela mirava nas prisioneiras mais fracas e temerosas, e sem motivo algum as espancava, dava tapas, chutava, atirava, chicoteava ou pisoteava e abusava das mulheres. Os sobreviventes do Holocausto testemunharam posteriormente que ela causava tanto terror que, quando ela aparecia na chamada, caía o silêncio. Ela ordenava que as detentas femininas ficassem em pé durante horas nas chamadas, e às vezes soltava um cachorro nelas ou chutava as mulheres até a morte sem nenhum sinal de piedade. Durante os interrogatórios, ela dava tapas nas prisioneiras e participava de quase todas as execuções. Beans também se certificava de que as prisioneiras sofressem de fome e frio e que as guardas femininas da SS que ela supervisionava tratassem as prisioneiras com brutalidade semelhante. Em uma ocasião, Beans observou uma mulher em um trabalho que, na opinião dela, não estava sendo feito corretamente. Ela se aproximou da mulher, a derrubou no chão e então pegou um machado e golpeou a mulher. Depois, Beans limpou suas botas, montou em sua bicicleta e pedalou tranquilamente de volta a Ravensbrück, como se nada tivesse acontecido. Em 1944, quando câmaras de gás foram construídas em Ravensbrück, ela fez inúmeras seleções entre as prisioneiras. Aquelas que não podiam mais trabalhar eram assassinadas. Beans também era uma pessoa sexualmente depravada. Além de forçar as prisioneiras a terem relações sexuais com ela, ela tinha relações sexuais com os guardas masculinos em Ravensbrück. Um deles, o homem da SS Edmund Breuning, um adjunto do comandante do campo Fritz Suren, se tornou seu namorado. O casal morava junto em uma casa fora do campo até dezembro de 1944, quando Breuning foi transferido para Buchenwald. No total, cerca de 132 mil mulheres de toda a Europa passaram pelo campo, incluindo polonesas, russas, judias, ciganas e outras. Deste número, mais de 92 mil mulheres pereceram. Quando o campo foi libertado pelo Exército Vermelho em 30 de abril de 1945, havia cerca de 3.500 mulheres, homens e crianças doentes no campo. Após o término do conflito, a justiça finalmente alcançou Dorothea Beans quando ela foi levada a julgamento no primeiro processo judicial de Ravensbrück, iniciado em 5 de dezembro de 1946. Junto a outros 15 acusados, ela enfrentou alegações de envolvimento coletivo e participação nos delitos ocorridos em Ravensbrück. No dia 3 de fevereiro de 1947, o Tribunal Militar Britânico proferiu uma sentença de morte por enforcamento a Beans, que admitiu ter infligido maus tratos às prisioneiras. Um pedido de clemência feito por seu advogado foi negado, e o veredito foi confirmado no dia 31 de março do mesmo ano. Em um ato de desespero para evitar a execução, Beans chegou a tentar encerrar sua própria vida, porém os funcionários da prisão intervieram antes que ela pudesse causar danos irreparáveis a si mesma. Dorothea Beans tinha 27 anos quando o executor britânico Albert Pierrepoint executou a sentença em 2 de maio de 1947,
às 9h01, na prisão de Hamelin. Esse foi o fim dos anos de terror e medo causados por Dorothea Beans. Aproveito para convidá-lo a apoiar nosso canal e garantir a produção de mais vídeos informativos como este. Você pode contribuir adquirindo um ou mais livros dentre os listados na descrição, o que nos ajuda a manter nosso compromisso com a divulgação de conhecimento histórico e reflexão sobre temas relevantes. Agradecemos por sua dedicação e interesse, e esperamos que esta jornada enriqueça sua compreensão da história e da humanidade. Obrigado mais uma vez e continue conosco juntando os fragmentos da história.